com Mariana Bojequian. Obrigado por ter vindo aqui, atendido o nosso pedido, Mariana. Importante falar desse momento, até porque você associou, né, o drama do povo armênio com o que a gente está assistindo hoje na Palestina, né? Então, eu queria que você introduzisse esse tema um pouquinho para a gente aqui. Nós vamos conversar bastante sobre isso. Mariana Bojequian, cientista social, mestra em antropologia social pela Universidade de São Paulo, especialista em memória e direitos humanos pela Claxo, autora do livro Memórias de um Genocídio pela Tirant Loblanche, que a gente divulgou aqui numa live do Prerrogativas muito especial. Mariana Bojequian, bem-vinda, tudo bom? Obrigada, Conde. Obrigada demais pelo convite. Estou muito feliz de voltar aqui em tão pouco tempo. Então, essa semana, como a gente estava comentando, é uma semana que tem muitas rememorações importantes para a história da humanidade, né? A Revolução dos Cravos aí como um marco da luta antifascista para todos nós, não só em Portugal, né, mas para o mundo todo. E o 24 de abril, né, um dia anterior da Revolução dos Cravos, a gente tem a rememoração do genocídio armênio que completou 109 anos. Então, a gente usa o 24 de abril como marco porque foi nessa data que o antigo Império Otomano, que seria o que é a atual Turquia hoje, começou a deportação e a prisão de várias lideranças armênias que viviam, na época, no Império Otomano como uma minoria étnica e religiosa, mas que eram cidadãos, né, parte da vida social do Império Otomano. E a partir do dia 24 de abril, a gente vê várias lideranças sendo presas e deportadas e uma perseguição que começa a se alastrar em vários pontos do Império a partir daí. Esse processo foi, enfim, foi um processo longo, foi um genocídio, né, que a gente chama de genocídio, apesar de não ser reconhecido assim pela Turquia. A gente chama de genocídio todo esse período que vai de 1915 a 1923 e que gerou a diáspora. Então, se nós temos armênios no Brasil hoje, né, enfim, o ONIC, né? Aliás, a comunidade, o James Onig que vem aqui, comunidade armênia no mundo é muito grande, né? Sim, e a gente se espalhou pelo mundo por causa disso, por causa desse genocídio. Então, os sobreviventes, né, quem conseguiu escapar, foge do Império, busca exílio em outros países, busca refúgio. Então, todos nós, armênios que vivemos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem uma comunidade bastante expressiva, nós somos descendentes de refugiados. Assim como, né, vários palestinos se tornaram refugiados ao longo dos anos aí desse conflito israelo-palestino, nós também somos uma diáspora formada por uma perseguição, por um conflito bastante violento. Então, a gente rememora o dia 24 de abril, principalmente para exigir o reconhecimento oficial por parte da Turquia, que até hoje basicamente alega que houve mortes, eles reconhecem que houve mortes no período, mas eles dizem que as mortes aconteceram por questões de guerra e não por uma perseguição contra essa população. Eles dizem, a gente teve que realocar algumas pessoas porque eles estavam em zonas de guerra, mas enfim, acabaram morrendo. Na guerra morre gente, esse é o argumento, né? Como se a gente, fazendo um comparativo, como se a gente fosse dizer que os judeus morreram na Alemanha porque a Alemanha estava em guerra e não porque houve uma perseguição étnica a esse grupo. Então é isso, é uma semana bastante emocional assim para todos nós, que a gente lembra muito das histórias que os nossos antepassados contavam para a gente e da memória do que é esse período, né? Então, é duplamente emotivo, porque não é só lembrar das histórias duras, é você ter que, como eu poderia dizer, é você ter que comprovar que elas são verdades. Então, não basta você só lembrar da violência que a tua família passou, é você estar o tempo inteiro querendo dizer, isso é verdade, isso que a gente falou é real, isso aconteceu, porque tem um perpetrador que está negando até hoje, mais de 100 anos depois, não reconhece, não admite responsabilidade por essas mortes. O algoz da Armênia é a Turquia, né, nesse processo. Eu li recentemente, nós conversamos sobre isso, que acho que os Estados Unidos reconheceram o genocídio armênio e outras entidades internacionais também finalmente reconheceram, que era um processo que estava em reconhecimento. Então, o reconhecimento ele está acontecendo. A Turquia que ainda não reconheceu. Vários países do mundo reconhecem. A França tem uma posição super dura em relação ao genocídio armênio. Eles têm uma lei que proíbe negar o genocídio. Olha, proíbe você praticar negacionismo e dizer que essas mortes não foram genocídio, porque a França tem uma comunidade armênia muito grande, né? Muitos armênios também migraram, né, nesse refúgio pós-genocídio. Tem uma comunidade super importante na França. Um dos ministros do Macron, assim, mais próximos, é da comunidade armênia. Então, a França, os Estados Unidos, vários países do mundo reconhecem. Os Estados Unidos demorou, eles fizeram isso em 2021, né, com a presidência do Joe Biden. Eles demoraram justamente porque eles não queriam
melindrar o apoio turco, né? Que a Turquia ali é um parceiro importante da OTAN no Oriente Médio, enfim, é um aliado, né? E eles não queriam melindrar esse apoio. O Erdogan ficou muito incomodado quando houve essa declaração, falou para o Biden se retratar. Enfim, ele sempre faz esse grande alarde. Quando algum país do mundo reconhece, o Vaticano, por exemplo, também reconheceu, eles chamam o embaixador de volta, dizem que isso é um absurdo, enfim. Então, eles têm várias bravatas, assim, que a diplomacia turca utiliza até hoje para impedir que outros países do mundo reconheçam como genocídio. E eles têm um site oficial, inclusive, ligado ao Ministério do Turismo, que é só para rebater a acusação de genocídio. Então, se você procura lá, é um site negacionista que o próprio governo turco patrocina para negar que as mortes foram intencionais, enfim, e que houve um processo genocida. E é muito louco isso, porque quando a Turquia moderna, a República Turca, ela vem das cinzas do Império Otomano. Então, é como se a própria fundação da nação foi em cima desse processo pós-genocídio, né? Os grandes líderes que reconstruíram a Turquia que a gente conhece hoje eram os mesmos líderes do Império Otomano. Então, reconhecer que seus pais fundadores estão ligados a um processo tão violento não é algo fácil, né? Ninguém quer, acho que, admitir que os heróis da sua nação são genocidas. Então... Mariana, deixa eu te perguntar sobre esse último, não sei se a gente pode chamar de êxodo, mas de migração em função da questão de Nagorno-Karabakh, né? Ali o algoz é mais a Rússia. Como é que você descreveria para a gente esse último episódio de violência contra o povo armênio? Então, Nagorno-Karabakh é uma região que fica ali oficialmente nas fronteiras do Azerbaijão, mas é uma região etnicamente povoada por armênios. Há muitos séculos existem registros, prédios, enfim, patrimônio cultural armênio nessa região, e 90% da população que vivia em Nagorno-Karabakh se auto-identificava como armênia. Essa região era de interesse do Azerbaijão, e eles conseguiram fazer uma ofensiva recentemente, em que eles fizeram um cerco a essa área, proibiram a passagem de alimentos, por isso que a gente também faz muito comparativo com Gaza. Sim. Então, tinha uma passagem, né, um corredor, né, uma estrada mesmo, que ligava essa região Nagorno-Karabakh à Armênia, e assim essa região era abastecida. E aí eles fecham essa passagem, né, eles fazem uma incursão militar ali, fecham a passagem, não entra alimento, eles ficam numa crise terrível de abastecimento, de fome, de falta de itens básicos, e, enfim, vai forçando essa população a ficar cada vez mais rendida. E aí eles, enfim, fazem tanta pressão que aí no final do ano passado, Nagorno-Karabakh deixou de existir enquanto um enclave armênio independente, né, que tinha uma vida autônoma dessa população. Eles se rendem, dissolvem a república que governava essa área, e o Azerbaijão toma conta de tudo, e 100 mil armênios foram deslocados, e, enfim, a gente vê de novo esse deslocamento forçado, né? Essas pessoas sendo obrigadas a deixar suas casas. E eu digo que o modus operandi é muito parecido, né? O Azerbaijão é muito próximo de Israel. São países muito aliados. Por incrível que pareça, né? Apesar de ser um país muçulmano, a gente tem essa impressão de que Israel nunca se aliaria a um país muçulmano, mas, enfim, eles são aliados, eles vendem muito armamento. Acho que a identificação ali ocorre mais pela concepção colonialista, né? Perfeito. Agora, o Azerbaijão ele tem laço de amizade com a Rússia, né? Muito forte. Isso confere, não? Ele assim, a Rússia já, enfim, quando era a antiga União Soviética, tanto o Azerbaijão quanto a Armênia eram parte do território. Eram parte do território. Então tem esse laço histórico por conta disso. Mas os armênios, eles tinham um certo aliado na Rússia. E isso vem se deteriorando nos últimos anos. Então, a Armênia e a Rússia, por terem esse laço histórico desde a União Soviética e por serem ambos países cristãos ortodoxos, tinham uma certa afinidade, tinha uma proximidade dos governos russo e armênio. Recentemente, a Rússia está com outras preocupações. Então, quando acontece toda a ofensiva militar do Azerbaijão, a Rússia está preocupada com a Ucrânia. E o novo governo que entrou recentemente na Armênia, né, que é o governo do Pashinyan, é um governo que está mais voltado para o Ocidente, enfim, é um governo
mais É um difícil de governo ambíguo localizar. que não está muito preocupado com a história do povo armênio, né? Perfeito. É um governo Se não mais fosse a complicado. guerra da Ucrânia, você acha que a Rússia teria feito uma intervenção ali para proteger Eu o acho que território? talvez a ação pudesse ter sido mais incisiva, mas não era do interesse da Rússia naquele momento deslocar tropas e fazer uma proteção da população armênia. As relações com o governo Pashinyan também não estavam muito boas. E aí foi rolando esse afastamento, e aí os armênios não têm aliados, e aí também é por isso que eu acho que eu faço muito esse paralelo com a Palestina. Os armênios não tinham aliados em 1915, quando começam as deportações em massa e quando começa o genocídio, a perseguição às lideranças armênias. Não tinha, ninguém no cenário internacional estava, sabe, bancando a luta armênia, ninguém estava bancando essas vidas, a proteção dessa população. Quando vem essa questão de Nagorno-Karabakh, de novo, os armênios não tem ninguém do seu lado. A Rússia, que seria seu apoio mais próximo, seu ponto ali de confiança na região, não bancou. Estados Unidos, França, né, até deram umas declaraçõezinhas, assim, por conta da pressão da diáspora, deram umas declarações dizendo, olha, estamos de olho no que está acontecendo, mas não foi nada suficiente para impedir que 100 mil armênios fossem expulsos dos seus territórios de origem. E a mesma coisa com a Palestina. Parece que não há quem defenda a Palestina. Né? Então, eu sinto que eu consigo fazer muitos desses paralelos, porque parece que são nações e populações invisíveis aos olhos do mundo. Pode acontecer o que for, pode expulsar, pode deslocar, pode, enfim, promover massacres, e ninguém brada, e ninguém se posiciona. A Armênia, evidentemente, tem assento na ONU, né? Permanente, que é uma coisa que a Palestina ainda não tem. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público, aqui celebrando a presença da Mariana, evidentemente, aqui com a gente. Marília Oliveira. Mariana, fui tua prof. Beijos. Olha que legal. Você lembra dela, Mariana? Foi minha professora de português quando eu tinha 13 anos. Olha que legal. Não faz Beijo, muito Marília. tempo, né, Aqui, Nefertiti Dornelles, linda e inteligente. Salma Vilaverde, povo armênio foi despatriado e executado por turcos, acontecendo com palestinos em Gaza, sem territórios reportados por Israel. Ivo Afonso pergunta aqui, Mariana, por que o governo sionista ignora e não reconhece o genocídio armênio? Você tem uma resposta para essa pergunta? Eu acho incompreensível um governo de Israel que tem tanta memória do Holocausto não reconhecer um genocídio que foi, inclusive, um protótipo para o Holocausto acontecer. Assim, racionalmente, não faz sentido para mim, não é coerente o governo de Israel nunca reconhecer o genocídio armênio, mas é porque não quer melindrar a Turquia. É por isso, porque Israel é um país isolado dentro desse contexto geopolítico do Oriente Médio e não quer, enfim, melindrar a Turquia, enfim, não quer. Eu acho que o Brasil poderia ter um papel importante nessa questão da Armênia. Vamos aprofundar um pouco esse tema. Olha, Salma Vilaverde está aqui mais uma vez. Viva Escondão, vemos nossas celeumas, mazelas, informação, consciência e determinação. É isso que a gente pretende aqui com o 11 News, com a nossa programação aqui no Coletivo. Aproveito para pedir o like aqui para vocês na nossa transmissão. Mariana, você, no artigo que você escreveu para a Folha de São Paulo, você fala dessa foto aqui. Eu queria que você comentasse para a gente que essa é uma foto que te mobiliza e te comove muito. Explica para a gente por quê. Aqui. Então, essa é uma das várias fotos que eu vi de crianças sobreviventes do genocídio armênio. Quando eu estudei isso no mestrado, a gente vê muitos registros, né, desse período, vários registros fotográficos bastante impressionantes. E esse especialmente são crianças órfãs que foram encontradas sem nenhum parente, provavelmente já algumas delas dá para ver que elas estão muito magras, que elas estão com o rosto muito claramente a pessoa que estava passando fome, assim, esse rosto esquelético. Então, o que acontecia, né? A população armênia, quando eu digo que eles foram deslocados, né, que teve uma deportação, não é que eles eram deportados da cidade A para a cidade B. Eles eram forçados a caminhar no deserto. Então, tinha um deserto na Síria, enfim, existe até hoje o deserto de Deir el-Zor, e eles eram forçados a caminhar pelo deserto, pegavam todas as coisas que eles tinham, saíam das casas, né, com o que eles podiam carregar, e marchavam sem luz, sem água, sem comida, sem, enfim, proteção nenhuma, e iam perecendo muitas vezes ao longo do caminho. Então, muitas dessas crianças eram que sobravam das marchas pelo deserto.
Era o que restava. Então, os guardas turcos, né, os oficiais turcos, faziam essas pessoas marcharem em condições desumanas, e o que sobravam eram muitas vezes mulheres e crianças. Os poucos sobreviventes eram mulheres e crianças. E aí essas crianças foram reunidas num orfanato em Jerusalém, e eu vejo essa foto, enfim, vejo a carinha dessas crianças com fome e fico pensando como nós, enquanto humanidade, já deveríamos ter superado esse tipo de fato, né? De ver uma criança numa situação dessa, uma criança completamente sozinha no mundo, enfim, depois de perder tudo que ela tinha como conhecida, depois de perder sua casa, depois de perder seus irmãos, seus familiares, que a gente já deveria, enquanto humanidade, ter superado isso. E essas crianças armênias de 1918, dessa foto, são as crianças de Gaza, hoje em 2024. A gente também está vendo crianças que estão sem alimentos, que estão com fome. A gente também está vendo a cara dessas crianças palestinas famintas, né? Esses rostos esqueléticos, esses corpinhos magros. A gente está vendo essas crianças perderem toda a família, muitas vezes, que nem as crianças armênias que ficavam sozinhas depois de perder 30, 40, 50 parentes. Então eu sinto que é uma foto de 1918 que se reatualizou, infelizmente. Infelizmente eu estou aqui... Eu vejo muitas semelhanças, assim, isso que me perturba muito. Eu quero explorar com você essa questão da comparação com o que está acontecendo em Gaza, né? Mas, assim, antes, só falar alguma coisa sobre essa foto também, quer dizer, de uma... Enfim, tem uma força muito grande, realmente. É uma foto icônica, né? Essa criança aqui no primeiro plano, né? Com esse olhar, todas olhando para o fotógrafo, para a gente, para quem está vendo a foto, é realmente enfim, de cortar o coração, mas ao mesmo tempo revela a força, né, desse povo. Sabe que ontem eu tive acesso a um dado que eu não tinha conhecimento. 17 mil crianças em Gaza abandonadas, quer dizer, não tem pai, não tem mãe, não tem parente. Estão ali e fora as também 17 mil que foram assassinadas, né? É mais ou menos esse número, né? O número total de assassinatos em Gaza são de 34 mil, e a maioria esmagadora. Estima-se que metade sejam crianças, adolescentes, sim. Como é que você se sente vendo o que está acontecendo em Gaza nesse momento? E se você acha, quer dizer, que esse paralelo que você faz com o genocídio do povo armênio pode ser traçado com o que a gente está assistindo hoje em Gaza? Eu vejo que, assim, a gente, no genocídio armênio, a gente teve uma geração de crianças órfãs. Uma geração inteira, né? Essa foto mostra algumas, mas é uma geração inteira que ficou órfã. Minha bisavó, inclusive, foi uma das órfãs, foi encontrada por um único parente que sobreviveu num orfanato em Alepo. Então, eu sinto que a gente vai ver também uma geração de órfãos palestinos de Gaza. Já temos, né? Esse dado que você falou, que a Unicef estima que pelo menos 17 mil crianças estão desassistidas sem nenhum parente, sem nenhum responsável. Então, o que eu acho desse momento é que a gente precisa radicalizar, sabe? Porque eu acho que o mundo está muito passivo diante do que está acontecendo. E é isso que eu fico pensando, né? Em 1915, quando essas crianças armênias foram despidas de tudo, né? Dos seus familiares, do seu mundo, né? O seu mundo ruiu, não tinha mídias sociais, né? Para a gente conseguir obter uma foto era muito mais difícil, para a gente conseguir entender o que estava acontecendo, para a informação chegar nas pessoas era muito mais difícil em 1915. Hoje em dia a gente está numa era de conexão total com várias partes do globo. A gente está vendo ao vivo as fotos das crianças famintas em Gaza chegando para a gente. A gente está vendo as crianças sendo levadas todas machucadas para os hospitais, né? O que restou, né? Porque não tem mais hospital em Gaza, né? O que restou de assistência médica. E eu sinto que a gente está com muita passividade. Por isso que eu acho que iniciativas como a que os estudantes norte-americanos estão fazendo, elas exigem... É o que o momento exige. Elas exigem uma postura, e é a postura que a gente precisa de... Não dá para admitir que isso continue, que a vida siga normalmente enquanto isso está acontecendo. Então, acho que a gente precisa de ações assim, como a que os estudantes estão fazendo e ocupando, e enfim, eles têm um poder maior por serem americanos, né? A cidadania americana e o poderio americano no Oriente Médio é muito forte. Então, eles cobrarem do próprio país, é isso que a gente precisa fazer. As nações precisam cobrar dessas grandes potências uma intervenção, enfim, alguma coisa que pare essa carnificina, porque
É insuportável que a gente veja isso acontecer em 2024. Ninguém aguenta mais e já não é de hoje, já faz tempo, já esse genocídio está se alastrando. Quer dizer, e me parece que Netanyahu e o governo, o parlamento israelense, está organizando, já está pronta a invasão de Rafah. Quer dizer, os próprios Estados Unidos balançaram, inclusive o ataque ao Irã foi uma armadilha, né, para que trouxesse os Estados Unidos de novo para defender Israel. É uma vergonha muito grande, a verdade é essa. Eu partilho da sua indignação com relação à apatia, né, do mundo todo, que a gente acaba sendo cúmplice de tudo isso, né? Agora eu queria pegar para a gente aqui, inclusive amarrar e finalizar o nosso papo, Mariana, como é que é sua relação, por exemplo, com a embaixada? O Brasil tem uma embaixada armênia, tem um consulado, porque eu acho que o governo brasileiro, dadas as características também do presidente Lula e do próprio Itamaraty, poderia ajudar nessa questão do povo armênio. Aliás, o Brasil reconhece o genocídio armênio? A gente reconheceu no Senado. Oficialmente, o governo brasileiro, enquanto executivo, nunca emitiu uma declaração chamando de genocídio. A gente manda flores para a Armênia, enfim, todo 24 de abril manda flores, sente muito a morte, não sei o quê. E a gente teve se eu não me engano, foi no Senado brasileiro que passou um reconhecimento como genocídio, mas apenas no legislativo. Então, há uma movimentação da comunidade para, não diria pressionar, mas, enfim, para trazer essa questão para o governo brasileiro? Sim, com certeza. Principalmente, se esperava, acho que também, uma postura em relação ao que aconteceu em Nagorno-Karabakh. A gente teve uma declaração, o Lula citou um pouco o que aconteceu, mas muito brevemente. Mas, assim, eu acho que o Brasil precisava, sim, ter uma postura um pouco mais incisiva em relação a isso, porque é isso. A gente não tem um posicionamento oficial do Brasil reconhecendo enquanto genocídio, justamente por causa das relações importantes que a gente tem com a Turquia, e para não melindrar esse apoio turco, é uma potência, enfim, é um país mais relevante geopoliticamente do que a Armênia. Tem mais a oferecer para o mundo do que a Armênia. Mas eu acho que é isso, são 109 anos, e ano que vem é 110, e a gente vai estar aqui cobrando de novo esse reconhecimento do governo brasileiro. Vamos cobrar, eu quero me colocar à disposição para a gente fazer muita movimentação aqui, Mariana, em torno dessa demanda. Como eu tenho fico imensamente honrado, por exemplo, em produzir o debate sobre as comunidades indígenas do Brasil, que eu acho que tem um fundo muito parecido com isso, e nós estamos agora nesse dilema, a questão do marco temporal, esse problema, e os indígenas brasileiros estão ali acampados no acampamento Terra Livre em Brasília, reivindicando esse direito e denunciando essa violência que eles sofrem. Olha, para terminar, eu quero ler aqui um trecho do seu artigo, o trecho final, né? Você diz assim: no século XXI, a humanidade já desenvolveu mecanismos suficientes para impedir a repetição de atrocidades contra os armênios ou quaisquer outros povos, mas os órgãos internacionais que orgulhosamente criamos para dizer nunca mais, simplesmente deixaram de cumprir sua principal função, a de proteger a vida humana e manter a paz. E isso deveria perturbar todos nós. É de arrepiar isso aqui. E quando a gente vê os estudantes estadunidenses sendo violentados pela polícia, presos, porque estão defendendo a vida do povo palestino. E a coisa está se alastrando muito forte, muita gente dizendo que parece com ali o momento que os Estados Unidos tiveram de se retirar do Vietnã. Então, eu vou passar para você fazer um comentário final em cima desse sentimento que deveria e deve perturbar todos nós, essa apatia, né, de um movimento internacional que ainda não fez valer, digamos, o processo civilizatório que nos trouxe até aqui. Mariana Bojiquian. Então, Conde, acho que você fez vários links importantes, né? A luta do povo armênio por Nagorno-Karabakh é uma luta por território ancestral. A luta dos palestinos por uma Palestina é uma luta por território ancestral, e a luta indígena no Brasil contra o marco temporal é uma luta por território ancestral, por territórios que têm um vínculo com aquele grupo étnico, que tem a ver com seus rituais, com suas tradições, e são territórios alvo de colonização. No fundo, a gente está lutando contra a mesma coisa, né? Os armênios
de ontem, de hoje, lutam para manter as suas tradições, os indígenas de ontem e de hoje lutam para manter suas tradições, e os palestinos lutam pelas suas tradições e pela vida, né, pelo direito de viver, porque é isso que está em risco nesse momento, a sua própria existência, né, os palestinos de Gaza, a gente não sabe, eles não sabem se estão vivos amanhã. Então, eu acho que, assim, qualquer iniciativa como a da África do Sul na Corte Internacional de Justiça, como que os norte-americanos, né, do movimento estudantil estão fazendo, qualquer medida que radicalize a nossa exigência em relação às potências, né, que a gente consiga bradar mais forte, eu acho que é o que é mais urgente nesse momento. Mariana Bojiquim aqui no 11 News, querida, agradecer demais, sempre muito bom conversar contigo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Por essa garra que você tem para denunciar essas questões com relação ao seu povo. Eu sei da sua história que você teve com a sua avó, que te contou muitas histórias, e você ficou muito tomada por tudo isso. Então, estamos juntos nessa luta. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui o 11 News. Obrigado pelo carinho, pelos comentários, pelo debate que a gente pode produzir. Continuem com a nossa programação na TVT, no canal do Conde. E Mariana, até breve. Até breve, Conde. Obrigada, pessoal da TVT 11 News. Obrigada demais pelo convite. Parabéns aí pelo programa. Estou aí à disposição.